sabia que Jesus chegou, não vai haver isso. No dia que ele vier, todos saberão. Mas desde Adão, as pessoas estão morrendo fisicamente. E é isso que nós queremos considerar. A condição dos mortos no período entre a morte física e a ressurreição do corpo. Essa condição, quem morre fisicamente, é uma condição provisória. Então a pessoa faleceu, ser crente, ela vai entrar numa condição, uma nova condição de existência, que não para de existir, que na verdade é corruptível, que é mortal, é o corpo físico. Mas a essência espiritual, o espírito, ou se quiserem usar um sinônimo, a alma, a parte espiritual do homem, continua existindo, num estado diferente do de agora, porque agora há uma unidade complexa. A unidade complexa é formada por um corpo físico, que se relaciona com o mundo físico, né? As nossas faculdades do cérebro, da mente, nós nos relacionamos com os 5 sentidos, né? Tudo é processado, no cérebro tudo controla. E no momento essa parte física, este conjunto físico, esse organismo físico vivo para as suas funções. Então entra-se numa outra situação de existência. E é esse o grande ponto a vir aqui. Mas é o seguinte, é um estado de continuar a existência, a primeira coisa a se dizer, não cessou a existência aí, mas é um estado provisório, porque a ressurreição não aconteceu ainda. O estado definitivo que os crentes terão, que nós teremos, né, por toda a eternidade no céu, como família de Deus, só acontecerá na ressurreição. E a ressurreição depende da volta de Jesus Cristo. Então, por causa de dois aspectos, a ressurreição e o juízo, é que esse estado é provisório. Então, a volta de Jesus Cristo promoverá tanto a ressurreição física e promoverá também o juízo final, coisas que não aconteceram ainda. Então, fechamos os olhos aqui, exalamos o último suspiro, entramos no novo estado de existência, sem conexão mais com o mundo físico, em conexão com o mundo espiritual, que é a alma imortal. A consciência e a percepção da realidade físico-corpórea cessam. Vamos ver daqui a pouco. Mas há percepções espirituais, as percepções da alma, as percepções que nos ligam a Deus, na essência imortal, que é a alma, o espírito imortal, essas se desenvolvem, continuam a se desenvolver, porque Deus está dos dois lados. Deus está deste lado da realidade, com a igreja que está desse lado da realidade, e Deus está do outro lado da realidade, com a igreja que está do outro lado da realidade. Sendo crente, portanto, vai para uma condição, é melhor pensar até numa condição que num lugar, embora também seja um lugar, nós vamos ver daqui a pouco, que acaba tendo a noção de um lugar, mas a Bíblia se prende mais à condição, né? A condição. Há mais uma outra coisa, que é ficar pendente, que são os galardões. Então, o estado final mesmo, né, quando os crentes que vão receber os galardões, recebam os galardões. Porque quem rendeu no reino de Deus 30, 60 e 100 por um, não é isso? Tem gente que rende bem mais. E ninguém é salvo por obras, mas salvos para as obras. Deu para entender? Ninguém é salvo por obras, todos são salvos para as boas obras. E alguns crentes vão sobrepujar outros crentes na sua devoção.
vão render mais, vão se consagrar mais, vão produzir mais. Os talentos recebidos por Deus, eles amealharão glória, recursos e frutos para o Deus eterno, e isso será considerado por Deus nos céus, não em termos salvíficos, mas em termos de retribuição graciosa de Deus, que Deus reconhece, até um copo de água fria dado em seu nome. Se chegar um pregador do evangelho na sua casa, de verdade, se chegar um pregador do evangelho na sua casa, e geralmente vai ser assim mesmo, porque, né, para chegar na sua casa para pedir um copo d'água, tem que ser um pregador de verdade. Os pregadores falsos bebem água mineral. Se chegar um pregador na sua casa e você oferecer a ele um copo de água, em nome de Jesus, ele disse: recebe o galardão. Quanto custa um copo d'água? Mas se isso for feito em nome de Jesus, receberá o galardão. Entendido? Aí vão dizer: mas um recebe o galardão, outro não recebe, não ficar triste. O que não recebe o galardão vai ficar triste. Não ficará triste, porque no céu não haverá tristeza. Lá nós nos alegraremos uns com os outros. Não há sentimentos negativos, não há sentimento de competição, não há sentimento de inveja, não há sentimentos egoísticos. Ali somos perfeitos. Essas sombras de imperfeição que ainda nos acompanham na vida terrena não terão mais lugar nos céus. Então nos céus não haverá frustrados. No céu não haverá pessoas com complexo de inferioridade. Talvez assim um sentimentozinho que podia ter feito mais para Deus. Não é isso? Mas aí vai ser uma coisa consigo mesmo. Muito bem. Falando um pouco da história desta doutrina, desses ensinamentos, nós vamos perceber na história do pensamento cristão que pouca atenção foi dada ao assunto na primeira geração. Pouca atenção. Então os livros que estão mais próximos do evento Jesus Cristo, os livros e a experiência de igreja mais próximos do tempo de Jesus aqui na Terra, não há muita reflexão sobre isso. Por quê? Porque estava esperando, aquela geração estava esperando que Jesus ia voltar nos seus dias. Quando Jesus Cristo disse: eu breve venho, a geração imediata imaginou isso, interpretou isso como que Jesus viesse nos dias deles ainda. Então ninguém se preocupava com esse aspecto, porque a volta de Jesus era iminente, talvez a semana que vem. Então não havia uma preocupação muito marcada sobre esse tema, porque Jesus está para voltar. Ninguém precisa se preocupar com isso, porque o Senhor volta, vai voltar logo. Eles viviam hoje como se Jesus fosse voltar amanhã. Isso explica um pouco da experiência de comunismo em Atos 2, livro de Atos dos Apóstolos. É um momento fugidio também, é um momento rápido na igreja, quando os crentes vendem o que tem, depositam o preço aos pés dos apóstolos, que fazem ali a partilha, daí nasce o diaconato, à luz desse evento, porque os crentes se desapegaram de tudo. Foi assim uma vivência de mundo espiritual, de realidade espiritual, radical. Eles viviam a luz da volta de Jesus no dia seguinte. Então eles começaram a se desapegar de tudo. Vamos compartilhar o que temos, para que eu tenha qualquer coisa de minha, em particular, se o Senhor vem amanhã. E tem gente com fome hoje, tem gente que não tem onde dormir hoje, há viúvas que não tem quem cuide hoje, há órfãos que não tem quem cuide hoje. Então ninguém vai precisar de nada, porque nós temos muita coisa, vende tudo, vamos viver aqui, Jesus volta. Quando passa a segunda geração, que é a chamada dos pais da igreja, os pais apostólicos. Quem são os pais apostólicos? São os discípulos dos apóstolos. Os apóstolos são a primeira geração que conviveu com Jesus visualmente, conviveu com Jesus audivelmente, tocaram o verbo da vida,
testemunharam todo o ministério de Jesus Cristo, que aliás a condição para ser apóstolo, ter sido chamado diretamente por Jesus encarnado na terra. Só uma geração podia acontecer isso. Ter sido testemunha da vida, dos ensinamentos, do julgamento, da execução, do sepultamento, da ressurreição e da ascensão de Jesus, ter visto isso. E essa experiência não se transmite, não se transfere. Até Paulo foi, ele mesmo disse, um abortivo, que fora de tempo. Por que ele diz, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu sou fora de tempo? Ele se converteu 10 anos depois. Ele não viu o ministério de Jesus Cristo pessoalmente. Ele foi chamado fora de tempo para ser um apóstolo aos gentios, mas a chamada de Paulo, além de ser diretamente por Jesus, foi referendada pelos 12. Então lembrem-se muito bem disso, que o conceito de apóstolo na vida é muito restrito. Com uma autoridade eclesiástica, uma autoridade revelacional, o ministério apostólico é restrito à primeira geração, ponto. Mas outras pessoas eram chamadas apóstolos. Outro contexto, outra situação que na verdade equivaleria a um missionário, um pregador itinerante. Bom, Jesus não veio naquela primeira geração, então tem que reelaborar, porque os crentes começaram a pensar: e agora? Os irmãos estão partindo e o Senhor não voltou, ficou aquele vazio, doutrinário, aquele vazio informativo a respeito desse estado, e que aconteceu, os irmãos morreram, partiram, e o Senhor não voltou. O que aconteceu com esses irmãos? Então aí os primeiros pais apostólicos começaram a falar de um, como é que era exatamente a palavra? Era um estado transitório. Então na linguagem dos pais da igreja, a segunda geração de líderes, eles não falavam estado intermediário, falavam estado transitório, que na verdade é a mesma coisa. Houve uma famosa escola de teologia, de pensamento cristão, em Alexandria. Alexandria é uma cidade muito famosa no Egito, no delta do Nilo, onde uma comunidade judaica muito forte existia já, desde o tempo de Alexandre o Grande. A grande biblioteca de Alexandria, uma biblioteca do mundo, que se perdeu porque um califa muçulmano mandou tocar fogo na biblioteca de Alexandria, dizendo: só um livro é precioso, só o Corão é precioso, o resto não presta, toca fogo. Então a biblioteca de Alexandria, um portento da cultura do mundo antigo, se tornou em cinzas por causa dessa ordem esdrúxula de um líder religioso. Mas ali em Alexandria existia uma escola teológica de muita produção, de muita coisa escrita, de muita elaboração doutrinária, muita coisa boa legou para a igreja, e também algumas armadilhas, entre elas a ideia de que esse estado intermediário, esse estado transitório, servia também para purificar um pouco.